misericórdia sobre teus filhos, sobre teu povo, sobre todos os habitantes da face da terra, aqueles que têm o coração o desejo de te servir, de te adorar, de te buscar, de te encher, Senhor, aleluia, para que o Senhor venha através da tua bondade fazer algo magnífico e tremendo na vida deles. E aqui estou diante de ti como teu servo, como teu filho, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, a unção gloriosa do Pai na minha vida e faz com que aconteça o teu querer e a tua vontade e o teu propósito. É assim que eu oro a ti, Senhor, nessa noite, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome desse Deus tremendo, porque Ele é grande, Ele é fiel para conosco. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu queria deixar um versículo aqui que está no livro de Coríntios. Aleluia. Louvado seja Deus. Coríntios 10. Aleluia. A partir do versículo 1 em diante, até o 7. Amém? Todo encontrado, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo de uma nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, nas nuvens no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, que seguiam. A pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte dele, por isso foram postados no deserto. Estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas más, e eles cobiçam. Não vos faceis, pois, idólatra, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se, comeu e bebeu, e levantou-se para folgar. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Podem sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vimos a palavra de Deus aqui no livro de Coríntios. Hoje, essa semana, eu fiz um áudio, fiz um vídeo e mandei para algumas pessoas que fazem parte deste ministério e alguns amigos, inclusive um grupo do qual faço parte, de uns familiares lá do Rio de Janeiro. Louvado seja Deus. Quando e como existe hoje no mundo atual uma idolatria, essa idolatria são disfarçada, mas não deixa de ser uma idolatria. Louvado seja Deus. E eu falei sobre o povo crente, o povo de Deus, que muitos pregam uma idolatria para ofender outras dominações que não são evangélicas, ou seja, para ofender muitas das vezes o povo católico. Mas eu quero que você me preste bem atenção no que eu descobri. Comecei a imaginar, comecei a meditar na Bíblia Sagrada e descobri algo que estava encoberto. O que é esse algo que estava tão encoberto? Que as maiores, às vezes, os maiores idólatras não estão somente nas igrejas católicas. Os maiores idólatras, muitas das vezes, não estão no espiritismo, e sim nas igrejas evangélicas. E você pode até se espantar com essa minha descoberta, ou seja, esse meu comparar, louvado seja Deus, essa minha atitude, melhor dizendo a vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se você entrar nas Escrituras Sagradas, você vai ver um homem que traiu Jesus Cristo,
por 30 moedas de prata. Preste bem atenção. O nome desse era Judas Iscariote, que traiu o nosso mestre por 30 moedas de prata. Aí você pergunta, o que tem a ver a traição de Judas com a idolatria? Preste bem atenção. 30 moedas de prata foi o que Judas ganhou para trair Jesus Cristo, mesmo vendo esse Senhor, esse Deus maravilhoso, esse seu mestre, vamos chamar assim, vendo as maravilhas que Jesus fazia. Cegos foram curados, mudo passavam a falar, leprosos foram limpos, louvado seja Deus, mortos foram ressuscitados, e isso Judas acompanhava dia a dia os passos do mestre. Mas Judas colocou na sua mente de buscar algo que não era de Deus, ou seja, algo que não era da comunhão de Deus, dos ensinamentos bíblicos, melhor dizendo, da palavra de Deus. Cobiçou 30 moedas de prata e assim traiu Jesus, o seu mestre, o seu Senhor, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, quantas pessoas não ter traído Jesus Cristo por muito menos da quantia que Judas traiu. Judas 30 moedas de prata, eu vejo pessoas trair Jesus por muito menos, louvado seja Deus. Quando a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria, não foi à toa que o Senhor mandou que escrevesse essa frase maravilhosa. Muitas são as pessoas que vê o erro do seu líder religioso, do seu pastor, vamos dizer assim, e por se multiplicar a iniquidade, por idolatrar o seu pastor, acaba aceitando algo que não é bíblico, algo errado, algo que o Senhor não se agrada. E quando você diz para ela, ela diz: é com Ele e Deus. Aleluia. Ele vai prestar conta a Deus. Todos nós vamos dobrar os nossos joelhos diante do nosso mestre, do nosso Deus maravilhoso. Toda língua confessará diante dele, todo joelho se dobrará segundo a palavra dele. Mas não podemos admitir pessoas fazendo coisas erradas, por nós idolatrar, amá-la, deixar ela ir até o fundo do poço. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu lembro muito bem de um ministério que eu fiz parte dele há algum tempo. Não estou falando mal do meu pastor, não estou falando mal do ministério, eu estou falando do que aconteceu. Louvado seja Deus. A atitude do líder que estava na direção do trabalho. Eu estou falando não do meu pastor, mas a atitude de alguns pastores que passaram por mim na época em que eu fazia parte desses ministérios. Coisas que não dá nem para falar aqui, mas que aconteceu. E quando eu questionava, a maioria das ovelhas dizia: é com ele e Deus. Repare bem, nós vimos diversos ministérios que cresceram poderosamente, financeiramente, porque as suas ovelhas são idólatras dos seus pastores. Vê o erro, mas acaba concordando e compartilhando, porque está num véu de idolatria, num momento de idolatria com o seu líder religioso. Louvado seja Deus. Quando o Senhor diz que na cadeira de Moisés há muitos escribas e fariseus, isso o Senhor já falava no tempo atual daquela época, e imagine hoje. Louvado seja o nome do Senhor. São muitos que fazem coisas terríveis na obra de Deus, que fazem e que acontece e que para ele está tudo certo, porque a grande maioria concorda. Então a idolatria não está somente no povo católico, está no povo de Deus. Repare bem, quando Moisés se afasta do arraial e vai orar
40 dias Moisés ora, e o povo, sentindo falta do seu líder, tiraram o ouro que trazia do Egito, construíram um bezerro e passaram a adorar aquele bezerro. E o Senhor chama Moisés e mostra a Moisés a terrível conduta daquele povo. Se alguma coisa que irrita ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, chama-se idolatria. Deus não admite que nós façamos idolatria. Por isso a Bíblia diz: amar ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu coração. Esse é um dos maiores mandamentos da palavra de Deus. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amar o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz se um dia eu fazer algo que não agrada, que está fora da Bíblia. Se uma das minhas ovelhas que estão aqui congregando comigo dizer: pastor, não é bem assim, a Bíblia manda assim, eu ficaria alegre, contente e glorificava a Deus, porque tenho uma pessoa que me corrigiu, que é muito melhor ser corrigido para que entre na cidade santa pelas portas, do que não ser corrigido e escutar naquele grande dia: afastai de mim, maldito vós que praticou a iniquidade. Eu acho que ao a gente se humilhar diante de Deus como cidadão é muito melhor do que entrar no inferno cheio de razão. Aleluia. Nós somos falhos. Eu, como homem, não sou diferente de vocês. Eu tenho alto índice de falha. Como ser humano, quero repetir: eu sou falho. Não sou melhor do que ninguém, nem sou tão muito mais, menos errado do que os outros. Louvado seja Deus. Mas temos que nos corrigir, temos que aceitar uma correção, porque grande só tem um, o Deus de Isaac e de Jacó. Esse não erra, mas nós estamos sujeitos ao erro. Mas uma vez conhecendo o nosso erro, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e errar é do homem, permanecer no erro, ditado popular, é burrice. Como é que eu vou tentar sair do erro e permaneço no erro? Preste bem atenção. Quando o Senhor escolheu um rei para Israel, o Senhor mandou que o seu ungido fosse na casa de Jessé, e no meio dos filhos dele tinha um que ia ser chamado, ou seja, escolhido, tinha um chamado para ser rei. Era aquele que nunca sonhava com isso, era aquele que estava na pior função da época. A função de pastorear ovelha era uma das funções para aqueles que não tinham qualidade nenhuma, para aqueles que eram enjeitados, era para aqueles que eram desprezados, era das piores funções na época, era pastorear ovelha. E Deus escolheu aquele enjeitado, aquele que ninguém dava nada por ele, e Deus levantou como rei de Israel. Muitas das vezes nós ficamos a pensar: eu não tenho qualidade nenhuma, eu não posso isso porque eu não tenho estudo, eu não estudei, eu não aprendi nada, eu sou um coitado e eu tenho que aceitar essas condições que me puseram. Diga para você mesmo: eu tenho um Deus maravilhoso, e Ele transforma a vida do coitadinho, Ele levanta o caído, Ele faz com que você se sente no meio dos grandes, Ele faz de você um cidadão que vai morar no céu. Louvado seja Deus. E Deus ultimamente tem levantado homens capacitados, porque Deus o capacita. Deus tem levantado pessoas compromissadas com a sua palavra para fazer o chamado de Deus. Enquanto muitos estão granjeando dinheiro, fama, Deus está buscando aqueles enjeitados, aqueles coitados, aqueles desmantelados, e fazendo dele um grande missionário e levantando para uma grande obra na terra. Louvado seja Deus. Só o Senhor tem poder na minha e na tua vida
Só o Senhor conhece verdadeiramente o que pensa o teu coração. Só o Senhor sabe do propósito que você tem com Ele. Só o Senhor te conhece por dentro e por fora. Só o Senhor examina a nossa vida e sabe aonde nós chegamos na presença dEle.